Bom dia, pessoal. Ou boa tarde, depende da hora que você estiver vendo esse vídeo. Bom, pessoal, então começando o segundo bimestre com as nossas aulas EAD. Então, hoje nós vamos seguir na apostila 6, as aulas 17 e 18, página 370. Nós vamos falar sobre tecidos vegetais. Bom, assim como os animais, pessoal, as plantas, elas são organismos pluricelulares diferenciados, né? Ou seja, o corpo delas, das plantas, eles são formados por tecidos, ok? E o que seria tecido, pessoal? Tecido, lembra? Ele é uma unidade morfológica, né? Uma unidade morfofisiológica, que são células que possuem formatos parecidos e funções parecidas, por isso que é morfofisiológico. E essas células, elas se agrupam nessa unidade chamada de tecido para desempenhar, né, essa função semelhante aí que essas células desempenham, ok? Uma unidade funcional ali, uma unidade básica dos seres vivos pluricelulares. No caso, nós animais, né, a gente tem tecido epitelial, tecido nervoso, muscular, ósseo, enfim. E hoje nós vamos ver os tecidos que formam os vegetais, ok? Então, primeiro, só para a gente lembrar, a planta é eucarionte, tá? Então a planta, assim como o animal, ela vai ter uma célula eucarionte com aquelas mesmas composições de uma célula eucarionte. O núcleo, né, a carioteca, envolvendo ali o material genético, ribossomos, mitocôndria, retículos endoplasmáticos, aquelas organelas. Mas a planta, os vegetais, possuem três estruturas diferentes na sua célula eucarionte que nós não encontramos nas células animais. Essas três estruturas, pessoal, é o vacúolo, um vacúolo de água que existe ali na célula, o cloroplasto, que é aquela organela responsável por fazer a fotossíntese, e a parede celular, feita de celulose, ok? Então, as três estruturas que não vemos aí na célula animal e possui só nos vegetais. Dos 8 tecidos, pessoal, que nós vamos ver aqui, que formam os vegetais, são 8 tecidos. Desses 8 tecidos, pessoal, apenas um ele é composto por células indiferenciadas. Todos os outros demais tecidos são células já diferenciadas e elas não conseguem voltar atrás, né, se desdiferenciar. E o que seria uma célula diferenciada, pessoal? Eu já vou começar aqui a falar do primeiro tecido e eu já explico isso. Então, o primeiro tecido que a gente vai falar é o meristema, pessoal, que é um tecido responsável pelo crescimento vegetal, crescimento tanto em altura quanto crescimento em largura. Então, aumento do tamanho. E o meristema, ele é composto por células vivas indiferenciadas. Uma célula indiferenciada, pessoal, é aquela célula que ainda ela não se diferenciou no tipo celular que ela desempenha, né? Então, ou seja, dentro do material genético dela ali, ela tem, né, todos os genes responsáveis para ela produzir as proteínas para ela virar aquela célula que ela precisa virar, seja, por exemplo, um xilema, um floema, um parênquima, qualquer tecido que ela for virar, mas ela ainda não expressou essas proteínas, esses genes não foram expressos ainda, né? Então, a gente fala que ela está indiferenciada, ela está no meio do caminho. Em nós animais, pessoal, a gente tem também, que são as células tronco, lembra quando a gente forma o embrião ali, o começo do embrião ali é uma massa de células indiferenciadas e conforme o embrião vai avançando, né, você vai tendo diferenciação dessas células aí nos tecidos. No caso dos vegetais, eles possuem durante toda a vida do vegetal, ele vai continuar com algumas células do corpo dele ali indiferenciadas, alguns tecidos, no caso, que é o meristemático. Aonde a gente encontra o tecido meristemático nos vegetais, pessoal? Ele é localizado no ápice do caule, no ápice da raiz, ou também chamado de gema apical do caule e gema apical da raiz, nas gemas laterais, que são as expansões laterais dos caules que crescem, aqueles galhozinhos, né, as ramificações das árvores, e no câmbio vascular e no felogênio, esses nomes a gente vai comentar deles outro dia, em outro encontro, em outras aulas. Mas câmbio vascular e felogênio, pessoal, são tecidos responsáveis pela renovação dos tecidos condutores. Outro dia a gente fala disso. Ok? Bom, então vamos falar agora da epiderme. A epiderme, pessoal, ela é um tecido de proteção, absorção e realização de trocas gasosas, revestimento no todo do vegetal, assim como em nós animais, né? A epiderme, ela exerce um papel de revestimento nos vegetais também, ok? Ela é composta por células vivas
achatadas e, detalhe importante, aclorofiladas, ok? Então, as células da epiderme dos vegetais não vão possuir a clorofila. E onde nós encontramos células da epiderme? Basicamente, revestimento do vegetal como um todo ali, né, pessoal? Então, revestimento das folhas, revestimento dos frutos, das folhas, das flores e de caules e raízes, mas apenas caules e raízes jovens, ok? Conforme a planta, né, vai avançando a idade dela, ela vai envelhecendo, o caule e a raiz dela vai ser preenchido por outro tecido, que eu já vou falar já já. E aqui na imagem a gente tem um exemplo da anatomia de uma folha, mostrando, ó, que na folha você tem lá, a epiderme superior, a epiderme inferior da minha folha, né? Então, epiderme aqui, o tecido, né, de proteção, tecido ali de revestimento, no caso das plantas também absorção e trocas gasosas. A absorção porque na raiz você vai ter uma epiderme que absorve água e sais minerais e trocas gasosas porque aqui na folha a gente tem algumas células especializadas da epiderme chamadas de estômatos que são responsáveis pela troca gasosa. Isso também a gente vai falar em uma outra aula. O suber, pessoal, ele é um tecido de revestimento também, ele atua aí na proteção e principalmente um tecido isolante, isolante térmico. E o suber, pessoal, ele é basicamente as células da epiderme que ficam mortas por causa da impregnação por suberina. Então, o que seria uma célula morta impregnada por suberina? A suberina, pessoal, ela é um carboidrato. Assim como a celulose é um carboidrato e reveste as células dos vegetais, a suberina é um outro tipo de carboidrato ali que reveste as células dos vegetais de tal maneira que a célula fica tomada por esse carboidrato, ela não consegue, né, receber mais oxigênio, nem trocar outras moléculas, ele acaba morrendo. Né, e ela acaba se tornando uma célula de, no caso aí, né, proteção e revestimento. Então, o suber é a célula morta impregnada por um carboidrato chamado de suberina, daí o nome suber do tecido. E nós vamos encontrar nos caules e nas raízes já velhos, né, numa árvore com idade avançada. O suber, eu tenho certeza que todo mundo aqui, a grande maioria já viu, já tocou e já arrancou de alguma árvore o suber, né? Ela é essa casca da árvore, casca bem, bem grossa, que com facilidade, dependendo da árvore, você consegue até tirar com a mão mesmo, né? Pois é um tecido velho, já que a planta vai renovando aí ano após ano. Vamos falar do xilema, pessoal. O tão falado xilema, né? Já adianto para vocês aí, se tem um nome que vocês não podem esquecer jamais, né? O ideal seria que vocês lembrassem desses 8 nomes, né? Dos 8 tipos de tecido. Mas se tem aí 2 nomes aí para a gente elencar os principais, que vocês vão ouvir falar muito aí, é importante entender, para vocês entenderem a dinâmica do vegetal, é o tão falado xilema e floema. Então chegamos nele. Então, primeiro, xilema. Xilema, pessoal, ele é um tecido de sustentação e também atua no transporte da seiva inorgânica. A seiva inorgânica, também chamada de seiva bruta, é aquela seiva onde você tem água e sais minerais. O xilema, ele é feito de células mortas, assim como o suber, e impregnadas por lignina. Lignina também, mesma coisa, é um outro carboidrato. Então, você tem lá a celulose, a suberina, a lignina, outros tipos aí de carboidratos com essa função aí de preenchimento e revestimento, que tem esse aspecto rígido, né, como a gente conhece da madeira, né, pessoal? O aspecto que faz a madeira. O xilema, pessoal, ele é localizado nos feixes vasculares das folhas, dos caules e das raízes, ok? E aí o interessante do xilema, pessoal, olha que essa imagem está mostrando os tipos celulares que formam o xilema. O tipo celular que forma o xilema, pessoal, são células com esse formato de cilindro, igual vocês estão vendo aqui, essa primeira célula, né? Um cilindro oco com 2 aberturas, aqui uma abertura no ápice, uma abertura na base, lateralmente, como mostra a imagem aqui, ele é cheio de perfurações também, tá? E ela varia, né? Varia de células com esse formato aqui de cilindro, bem achatado, até células bem alongadas, finas, né? Com aspecto de um capilar também, chamadas de traqueídes, ok? Aqui nessa outra imagem, olha que interessante, né? Mostrando um feixe vascular, aí aqui a divisão entre 1, 2 e 3 células de xilema, iguais essas primeiras aqui, né? 3 cilindros sobrepostos, para vocês terem uma ideia de como que o xilema monta aí, né, a sustentação da planta e, consequentemente, a condução, né, o transporte da seiva inorgânica. Basicamente, xilema é uma série de cilindros aí, né, que atua na sustentação e transporte no vegetal. Aqui uma outra imagem, essa aqui é uma imagem de um tronco, né, de um tronco de uma árvore cortada, então a gente tem aqui em marrom o suber, né, que seria a casca do vegetal. Aqui no meio, em amarelo, a gente tem
um tecido chamado de parênquima, né, que é um tecido de preenchimento, e olhem aqui, né, os xilema e o floema. O xilema, como eu disse, aqueles tubos cilíndricos, né, uma série de tubos que fica ali no corpo do vegetal, atuando no transporte e também sustentação. O floema, pessoal, ele atua na condução, tá? Mas agora é diferente, ele atua na condução da seiva elaborada, ou em outras palavras, a seiva orgânica. A seiva orgânica é aquela que é produzida nas folhas com a fotossíntese e é transportada aí para o resto do vegetal, das folhas para baixo, ok? O floema, ele é formado diferentemente do xilema por células vivas, células que não possuem núcleo, e por elas não ter núcleo, elas possuem uma célula chamada de célula companheira. Então, vamos ver aqui na imagem. Essa imagem, olhando aqui, você consegue ver uma célula anucleada, né, e viva do floema, e aqui do lado a chamada célula companheira, que é a célula que tem núcleo e que vai produzir as proteínas e as moléculas responsáveis para auxiliar no funcionamento do floema. Aqui dessa imagem, mais ou menos como que é a morfologia, né, o formato de uma célula do floema, ela tem esse formato aqui, né, cilíndrico também, com uma perfuração em cima, embaixo e algumas laterais, e nós vamos encontrar o floema e os feixes vasculares, tanto de folhas, dos caules e raízes. Parênquima, pessoal. O parênquima, ele é um tecido de preenchimento, né, um tecido que vai ser amplamente difundido pelo vegetal. A gente vai encontrar, é o tecido que mais tem no vegetal, é o parênquima, né? E ele pode ser tanto com preenchimento de espaços, pode ser um tecido especializado em fazer fotossíntese, pode ser um tecido de armazenamento de água, de amido ou de ar. Eles são feitos por células vivas, seja ela clorofilada ou não, né? E nós encontramos por todo o corpo do vegetal. Aqui um exemplo da folha, né? Se a gente olhar a anatomia da folha, a gente tem lá a cutícula, a epiderme superior, e no meio da folha aqui, ó, a epiderme inferior, e no meio da folha eu tenho o parênquima, que a gente chama de parênquima palissádico e parênquima lacunoso. É o parênquima responsável aí pela formação da folha, e é nele que também a gente chama de parênquima fotossintetizante, né? Esse parênquima que além dele, ó, duas funções, além dele preencher ali o espaço e formar, né, o tecido que forma a folha, dá o formato ali, ele também tem cloroplasto, ele também faz fotossíntese. E olha aqui que interessante, a gente também tem um feixe vascular na folha, e vem lá desde o caule, chega na folha, xilema e floema. Bom, esclerênquima, pessoal. O esclerênquima, ele é um tecido de sustentação também, vai atuar aí única e exclusivamente na sustentação, e ele é feito por células mortas impregnadas por ligninas, bem semelhante ao xilema, né? A diferença é que o xilema, ele atua na condução também, e o esclerênquima, ele é única e exclusivamente sustentação, e são células, né, ocas, como vocês estão vendo aqui, né? Uma célula quase que completamente preenchida, olha aqui esse corte transversal mostrando, né? Ela não possui espaço, ela quase não é oca, o espaço que ela possui não é suficiente para ela atuar com uma condução de água de água e de seiva, beleza? E aqui uma imagem do esclerênquima. A gente vai encontrar esclerênquima junto ali com o xilema, né, junto com os feixes vasculares, em troncos e casca de sementes ou de frutos. Bom, e por último, pessoal, nós temos o colênquima. O colênquima, pessoal, ele é um tecido também de reforço, tá? Reforço, no caso, sustentação também. E ele é feito de células vivas e com um impregnamento agora de celulose. A gente vai encontrar colênquima somente abaixo da epiderme e alguns órgãos jovens aí, né? Folhas jovens, caule jovem, raiz jovem daquela planta. E uma imagem para vocês do colênquima. Ok? Beleza, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Obrigado a todos pela atenção. Valeu!